Pichote, A Lei do Mais Fraco é um filme brasileiro de 1980. Do gênero drama. Dirigido por Hector Babenco. O roteiro do filme foi escrito por Hector Babenco e Jorge Duran, sendo baseado no livro de romance e reportagem chamado Infância dos Mortos do escritor José Louzeiro. Pichote, A Lei do Mais Fraco é considerado um relato arrepiante documental dos jovens delinquentes do Brasil. O filme construiu um dos mais cruéis retratos da realidade nas ruas de São Paulo, onde diversas crianças têm sua inocência retirada ao entrarem em contato com o mundo do crime, da prostituição e da violência. Pichote, A Lei do Mais Fraco apresenta Fernando Ramos da Silva, morto posteriormente aos 19 anos de idade em 1987 por agentes da Polícia Militar de São Paulo. Interpretando o personagem principal e Marília Pera interpretando a prostituta Sueli. A trama gira em torno de Pichote, um garoto que é recrutado por terceiros para realizar assaltos e transportar drogas após fugir de um reformatório para menores infratores. O filme se tornou um sucesso de crítica, sendo aclamado tanto nacionalmente quanto internacionalmente, com diversos críticos estrangeiros elegendo como um dos 10 melhores filmes realizados naquele ano. O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Em novembro de 2015, Pichote, A Lei do Mais Fraco entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O filme foi concebido em estilo de documentário, fortemente influenciado pelo neorrealismo italiano, no qual tomam parte do elenco vários atores amadores com vidas muito semelhantes às dos personagens do filme. O filme teve suas cenas rodadas nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O filme apresenta várias cenas das praias do Rio de Janeiro, assim como lugares históricos e turísticos de São Paulo como o Viaduto Santa Efigênia e o Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque Ibirapuera, que são notavelmente vistos ao longo do filme. A cena final do filme foi realizada no quilômetro 12 da linha sul da FEPASA, à margens da CEAGESP, que encontrava-se desativada para obras de remodelação. Hector Babenco revisitou a locação da cena final mais de 20 anos depois. Com as filmagens utilizadas no documentário póstumo Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Pichote, A Lei do Mais Fraco foi lançado nos cinemas brasileiros em 26 de setembro de 1980. Nos Estados Unidos, o filme foi apresentado pela primeira vez no New York New Directors New Films Festival em 5 de maio de 1981 em Nova York. Depois foi exibido em circuito limitado nos cinemas daquele país a partir de 11 de setembro de 1981. O filme foi exibido em vários festivais de cinema, incluindo Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, Festival Internacional de Cinema de Locarno, Suíça, entre outros. Restauração e lançamento em mídia física. O filme foi restaurado e lançado pela Criterion em Blu-ray nos Estados Unidos no Martin Scorsese's World Cinema Project em 2020. Em agosto de 2021, a Versátil Home Video iniciou no Brasil a pré-venda, em parceria com a Europa Filmes e HB Filmes, da edição com a nova restauração que foi lançada no Box Babenco Essencial. Edição limitada apresentada em uma tiragem de 1000 cópias junto com mais 2 filmes do diretor também restaurados em alta definição, O Beijo da Mulher-Aranha e O Rei da Noite. No mesmo ano, Pichote, A Lei do Mais Fraco foi incluído na coleção Hector Babenco, edição limitada em DVD junto com mais 7 filmes do diretor. O ator Fernando Ramos da Silva, que interpretou o personagem principal, tempo depois do êxito do filme, voltou à sua vida de sempre, vivendo num ambiente de total miséria.
Chegou a tentar seguir a carreira de ator, ingressando na Rede Globo com a ajuda do escritor José Louzeiro, porém, foi demitido por ser incapaz de decorar os textos, já que era semi-alfabetizado. Devido à influência dos irmãos, retornou à criminalidade, sendo morto por policiais militares em 1987. Segundo a esposa, a PM executou Pichote. O ator Fernando Ramos da Silva teve uma filha chamada Jaqueline Fernanda, nascida em 1985. A rápida trajetória de Fernando Ramos da Silva foi contada pelo diretor José Jofili em seu filme Quem Matou Pichote? Lançado em 1996. O protagonista do filme, Fernando Ramos da Silva, que interpreta um jovem delinquente de rua. De fato era um delinquente antes de filmar este longa. Após as filmagens, ele retornou à vida criminosa e foi morto em São Paulo, no Brasil, em 1987, em um suposto tiroteio com a polícia. Embora os relatórios policiais afirmem que Fernando Ramos da Silva resistiu à prisão, há relatos conflitantes de testemunhas oculares, que alegam que ele estava desarmado. Além disso, um exame forense mostrou que ele foi baleado enquanto estava deitado no chão. Tanto sua esposa quanto sua mãe classificaram o assassinato como uma execução policial. A história de Fernando Ramos da Silva é retratada no filme biográfico Quem Matou Pichote? 1996. Segundo um dos diretores de elenco do filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, após audições com mais de 3.000 crianças para o papel principal, Fernando Ramos da Silva foi selecionado para a competição final junto com outro ator mirim, um garoto mais experiente que já tinha alguns comerciais de TV no currículo. Fernando Ramos da Silva, um ator não profissional que teve breves aulas de atuação antes do filme, foi o escolhido pelo diretor Héctor Babenco devido aos seus olhos expressivos e tristes que pareciam refletir um anjo mau. Segundo um familiar de Fernando, ele nunca conseguiu assistir ao filme completo, sempre via alguns trechos, mas nunca o filme inteiro. O primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Globo de Ouro. A cena em que Pichote beija a prostituta interpretada por Marília foi uma improvisação da atriz, sem o conhecimento de Héctor Babenco. Pera disse a Fernando Ramos da Silva, Pichote, que, durante os ensaios, ela diria marshmallow e nada aconteceria entre eles, mas que, durante as filmagens, ao pronunciar a palavra, Ramos teria que beijá-la imediatamente. Ramos o fez, e quando um surpreso Babenco gritou corta, ficou profundamente impressionado com a improvisação do menino. Pera conta essa história no documentário Pichote, In Memoriam, 2007. Fernando Ramos da Silva quase foi substituído poucos dias antes do início das filmagens devido a uma lesão na perna sofrida enquanto jogava futebol com os vizinhos. Héctor Babenco insistiu em adiar as filmagens até que ele se recuperasse. Após 2 dias de filmagem, o próprio Ramos ameaçou abandonar o filme por estar muito cansado para filmar suas cenas repetidas vezes. Foi então que o diretor o assegurou de que o único motivo para as repetições era obter as tomadas perfeitas de cada cena, sem erros. As cenas do trem foram filmadas em uma linha férrea abandonada por motivos de segurança. Durante um intervalo, o diretor Héctor Babenco notou o ator mirim Fernando caminhando sobre os trilhos. Ele achou a imagem infantil e com um toque chapliniano, e pediu à equipe de filmagem que registrasse aquele momento. Essa é a cena final do filme. O filme está incluído na lista de grandes filmes de Roger Ebert. Este filme está na lista oficial dos 250 melhores longas-metragens de ficção do Letterboxd.